Aqui foi instituída na libertação do povo de Israel do Egito. Ali na 10ª praga, e nós vamos para esse texto para fazer esses paralelos. E a palavra em si, a palavra Páscoa, significa passar por cima ou poupar. E a ideia ali é relembrando o que aconteceu naquele dia onde o Senhor poupou os primogênitos de Israel. Onde o Senhor fez inclusive uma substituição, como nós veremos ali, por meio do Cordeiro, no lugar dos filhos de Israel, naquele momento. Então, a Páscoa e a associação da Páscoa cristã tem diversos paralelos com esse evento histórico do povo de Israel, que ficou conhecido, inclusive está no texto que nós veremos, ficou conhecido como o êxodo, a saída de Israel do Egito. E o Novo Testamento nos mostra uma nova Páscoa, que é muito maior. E na verdade essa primeira Páscoa servia só como uma sombra, o que o autor de Hebreus diz, como uma ilustração desta Páscoa, desse novo êxodo, dessa verdadeira libertação que Cristo deu ao seu povo na cruz. Que Cristo concedeu através da sua morte, da sua ressurreição, a libertação, essa redenção, essa salvação que nós temos, que é um elemento central da fé cristã. E nós hoje lembramos e celebramos isso, a Páscoa de Cristo, a Páscoa cristã, onde Cristo se entregou, foi o Cordeiro para resgatar o seu povo. Então o que nós queremos fazer hoje, pode colocar o slide, por favor, é entender as semelhanças, entender as alusões, entender os paralelos dessas Páscoas. Da Páscoa, da primeira Páscoa em Israel, e da Páscoa que nós celebramos hoje, da Páscoa cristã. Quais paralelos nós temos que os próprios autores das Escrituras fazem a respeito desses dois momentos, esses dois eventos históricos, como isso é relevante para nós hoje? Então eu trouxe 4 elementos para entendermos essa Páscoa, essas Páscoas e as ligações existentes entre elas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, e você vai manter sua Bíblia aberta nesse texto. Bom, os paralelos do Novo Testamento eu projetarei aqui. Nós vamos manter nossas Bíblias abertas em Êxodo 12, quando nós fazemos o comparativo. Então, Êxodo capítulo 12 é o texto que dá. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque é um capítulo grande, mas eu separei alguns versículos aqui para servir para a nossa reflexão. Mas é o texto que narra esse início, esse momento histórico em que a Páscoa depois foi celebrada, instituída e celebrada anualmente pelo povo de Israel. Mas esse momento histórico em que ela começa. Se você tem, esse texto não é inspirado na sua Bíblia, mas talvez você tenha um título aí no capítulo 12 falando algo a respeito da Páscoa. Na minha assim, a instituição da Páscoa. Não é texto original, não estava aí, mas é um título que nos ajuda a entender o conteúdo do capítulo e falar a respeito disso. Como isso aconteceu? Então, o primeiro elemento que nós queremos ver, que nós temos paralelos com a Páscoa cristã, é o sacrifício. O sacrifício do Cordeiro. Esse capítulo 12, vamos ver os versículos 1 a 3. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o cordeiro, e ele continuará no texto, nós vamos ver daqui a pouco mais versículos que falam sobre isso, mas o cordeiro era um animal escolhido para ser o sacrifício. O que aconteceria ali naquele momento? O cordeiro seria sacrificado nessa substituição, como nós vamos ver, do primogênito de Israel. Então o cordeiro era o animal escolhido, e os autores do Novo Testamento se referem diversas vezes, principalmente o evangelista João, mas não apenas ele, a Jesus Cristo como o nosso cordeiro, como o cordeiro de Deus, como aquele que foi o sacrifício. O primeiro paralelo que nós temos com relação ao sacrifício é a figura utilizada por Cristo como o cordeiro. Veja o que João diz e o que Paulo diz aos Coríntios. João Batista, na narração do evangelista João, no dia
dia seguinte viu João, aqui João Batista, Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma alusão não só à Páscoa, mas aos sacrifícios que o povo de Israel oferecia, numa lembrança, num símbolo da expiação, na confiança daquele que viria, o Messias Cristo, o definitivo Cordeiro que viria para dar sua vida e tirar o pecado do seu povo. E o segundo versículo, Paulo usa inclusive a expressão: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Paulo aos Coríntios usa a expressão de Cristo como Cordeiro Pascal. Cristo como aquele que foi representado lá há muitos anos atrás, por meio da figura do animal, do cordeiro, mas que agora ele é verdadeiramente o cordeiro, o sacrifício perfeito e definitivo. O autor aos Hebreus fala muito disso na sua carta, quando mostra Cristo como um sacrifício definitivo, completo. Por que não fazemos mais sacrifícios de animais hoje? Porque já temos um sacrifício definitivo, que é Cristo, o Cordeiro sacrificado por todos. Então essa é a primeira alusão que nós temos a respeito da Páscoa. Cristo é o Cordeiro. A segunda alusão, ainda falando do sacrifício, é que esse animal, esse Cordeiro, deveria ser sem defeito. Versículo 5 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: o Cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar o cordeiro ou o cabrito. E aí nós temos a segunda alusão que Pedro faz no Novo Testamento, quando é a respeito de Cristo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele fala: Cristo era um cordeiro sem defeito, perfeito, sem mácula, sem nenhum pecado. Assim como o cordeiro escolhido para a celebração da primeira Páscoa tinha que ser sem defeito, Cristo era verdadeiramente um cordeiro sem defeito, sem nenhum pecado. Por isso podia morrer em nosso favor. Só que está estudando Cristologia, nós trabalhamos sobre isso na classe recentemente, mostrando como é necessário que Cristo seja perfeito, sem pecado, para que haja salvação no seu povo. A necessidade dele ser esse cordeiro puro, sem nenhum defeito, para que seu povo pudesse ser salvo. Então Pedro fala sobre isso. Cristo é o cordeiro, não só o cordeiro, o animal, o símbolo do animal do sacrifício, mas ele é aquele cordeiro sem defeito, é aquele cordeiro sem nenhuma mácula. A terceira alusão que nós temos se encontra em Êxodo capítulo 12, versículo 46. Então avance um pouquinho aí na sua Bíblia, versículo 46. Diz assim: o cordeiro há de ser comido na sua casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Esse é o texto utilizado em Êxodo 12, 46. E João aplica esse texto a Cristo, usando essa citação. Ele diz: isso aconteceu para cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E aqui nós temos uma alusão de João. O cordeiro não podia ter ossos quebrados de toda a Páscoa. E aqui João usa inclusive isso como uma alusão a Cristo. Olha, o cordeiro, seus ossos, nenhum dos seus ossos seria quebrado. O cordeiro perfeito, pascal, sem defeito. É o cumprimento da Escritura, Cristo não ter nenhum dos seus ossos quebrados. João faz uma alusão a esse evento, aplicando esse evento a Cristo e falando de Cristo como um cordeiro pascal, sem defeito, sem ossos quebrados. Quarto, o seu sangue derramado. Êxodo 12, versículo 13. Versículo
versículo 13 de Êxodo 12 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então lembre-se, e a figura está ali embaixo, está pequenininha agora, mas o que eu tinha colocado é a ilustração disso. O que o israelita tinha que fazer nesse momento da 10ª praga? Ele sacrificava o cordeiro, pegava o sangue e passava nos umbrais da porta. Esse era o sinal, esse era o símbolo da aliança que eles tinham feito com Deus, de que quando a praga do Senhor viesse para exterminar os primogênitos do Egito, por causa da dureza do coração, por causa da escravidão que o povo estava vivendo, aquela casa não seria destruída. Aquele local, o filho, o primogênito do judeu, não seria destruído. Então o sangue seria como um sinal, é o que Deus diz, como um símbolo daquele compromisso, daquela aliança que eles tinham com Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Cristo fala do seu sangue como um símbolo. Porque isso é o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, o sangue que simbolizava a vida preservada da Páscoa, agora é o sangue que traz vida, por meio do derramamento do sangue de Jesus Cristo, em favor do seu povo. Então veja os paralelos que os evangelistas vão trazendo a respeito da primeira Páscoa e do que Cristo fez, a verdadeira Páscoa, a verdadeira salvação que nós temos. E por fim, a substituição. Versículo 23 de Êxodo 12, para resumirmos a passagem, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O cordeiro substituiu o primogênito do povo de Israel. Ele foi morto para que não houvesse morte entre os israelitas. E o sangue simbolizava isso. E quando nós falamos de Cristo como nosso sacrifício substitutivo, Pedro diz isso, que ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Por causa da sua morte nós temos vida. Pedro diz. Ele foi morto para que nós, agora mortos para o pecado, vivamos para a justiça e fomos sarados, curados, restaurados por causa do seu sacrifício substitutivo em nosso favor. Esse é um dos elementos centrais da nossa fé. Cristo morreu tomando o lugar que era nosso. Nós deveríamos morrer como consequência dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. É a consequência da nossa rebelião contra Deus. Mas Cristo foi o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que toma o nosso lugar na cruz, que vai em nosso favor para que nós pudéssemos ser. E é isso que nós estamos celebrando hoje. E nós alistamos todas essas semelhanças, mas a grande diferença que existe aqui é que este Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, ele ressuscitou. Enquanto o animal morreu e o seu sangue foi colocado nos umbrais da porta, Cristo, o verdadeiro Cordeiro, ele morre, mas ressuscita. A morte não detém. Ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscita dos mortos para nos dar a verdadeira vida. Definitivamente o nosso sacrifício que morreu, mas ressuscitou em nosso favor. E olha, agora eu quero que você deixe marcado as homilias do 12, mas vá comigo para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículos, todos
segundo capítulo fala sobre isso, eu resumi em alguns versículos como o autor de Hebreus mostra o que o sacrifício de Cristo representa e como aquele sacrifício antigo do Antigo Testamento era só uma sombra, um símbolo do real sacrifício que viria. A partir do versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora vai lá para o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E aqui o autor mostra a superioridade, a plenitude do sacrifício de Cristo. Os sacrifícios do Cordeiro eram repetidos ano após ano, porque não tinham poder para remover pecados, eram um símbolo, uma ilustração daquele que viria e tinha poder definitivo para isso. Por isso que o sacrifício é definitivo. Uma única vez, suficiente, pleno, para nos dar salvação. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o sacrifício, é o primeiro elemento que nós temos de semelhança entre a primeira Páscoa e a Páscoa cristã. O segundo elemento é o que foi feito, a libertação. Então, nós temos em primeiro lugar o sacrifício, em segundo lugar a libertação. Em primeiro lugar, a libertação da escravidão. Volte lá para Êxodo e volte um pouquinho agora para o capítulo 2 de Êxodo. Capítulo 2 vai mostrar como este povo, como o povo de Israel estava vivendo nessa época. Versículos 23 a 25 dias do 2. Diz assim: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. O povo de Israel estava sob servidão, sob escravidão no Egito, sendo maltratado, torturado. E o que Deus diz é que o Senhor considerou isso e agiu em favor de Deus. O povo estava sendo maltratado, o povo que tinha ido, e ele cita essa história, tinha ido para o Egito com o favor de José, mas que agora tinha se tornado escravo. Morreu aquela geração e o faraó escravizou o povo de Israel. E eles estavam sofrendo, estavam sob escravidão. E você vê que na época de Moisés, que Moisés é levantado por Deus para libertar esse povo, essa escravidão vai se intensificando. Quando Moisés chega diante de Faraó, e Faraó vai intensificando isso, essa perseguição, essa escravidão. E esse povo, através desse memorial, dessa Páscoa, dessa libertação que o Senhor trouxe para eles, comemoravam exatamente isso. Comemoravam essa saída do Egito. Eles deixar de ser escravo, ser agora um povo liberto pelo Senhor. O Novo Testamento usa a mesma figura para o povo de Deus. É um povo liberto. É um povo que não é mais escravo. Olha o que Paulo diz aos Romanos: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A condição do homem sem Cristo é que ele é um escravo do pecado. Ele se acha livre, mas ele é escravo.
escravo da sua própria condição pecaminosa. E por ser escravo, não tem liberdade de se relacionar com o Senhor. Não tem essa salvação ainda. Agora, o salvo, ele foi liberto. Por isso, inclusive, ele pode viver diferente. E é que Paulo está aplicando aqui aos Romanos. O velho homem foi crucificado. Esse homem escravizado não existe mais. Agora ele é livre. Livre para adorar o Senhor. Liberto, tanto da condenação como da escravidão do pecado. Assim como o povo estava sendo maltratado, escravizado no Egito, a nossa escravidão, por mais que nós muitas vezes nem percebamos isso, era muito maior. Talvez se você estivesse vivendo nessa época, sendo chicoteado, sendo torturado, sendo maltratado fisicamente, e visse o que Deus fez ao libertar você estaria extasiado por tão grande libertação, por tão grande salvação. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fez para conosco é muito maior. E não é só para a condenação, mas a dor física. Não é só algo que nós sentimos em nosso corpo físico, mas é algo muito maior que isso. É uma escravidão que, se não somos libertos, é para todos sempre. Uma condenação eterna. Então, essa escravidão que o povo de Israel deixou de ter é só um símbolo, algo pequeno perto da escravidão que nós sofremos. Por isso, nós temos que lembrar disso e voltar de maneira grata ao Senhor, em adoração ao Senhor, quando nós lembramos da paz. Nós somos libertos de uma escravidão muito maior, por meio do sacrifício do Cordeiro em nosso favor. Além da libertação da escravidão, existe a libertação do inimigo. Versículo 12 diz: porque naquela noite, de Êxodo 12, voltando para Êxodo 12, se você não voltou ainda, Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então o Senhor aqui promete que nos livraria da escravidão e que tiraria de sobre eles o inimigo que estava dominando sobre eles, que estava subjugando o povo de Israel. Então eu vencerei todos os deuses, veja a expressão utilizada aqui. Eu mostrarei que só eu sou o Senhor. Ferirei a terra do Egito, seu comandante. O Senhor executaria juízo sobre o inimigo. E da mesma forma que isso aconteceu nessa 10ª e última praga em Israel, o sacrifício de Cristo nos liberta do domínio de Satanás. Efésios 2 diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes da salvação, nós andávamos dominados, controlados pelo inimigo. Agora, com a libertação que nós temos, nós somos libertos para viver guiados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como em Israel houve libertação, o inimigo que subjugava, para o crente essa libertação é ainda maior. Agora ele foi definitivamente liberto do domínio de Satanás para viver para o Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele foi livre da condenação. Êxodo 12, versículo 13, nós já lemos. Vamos ler o versículo 23 novamente, que vai falar a respeito disso. 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na terra da porta, em ambas as ovelhas, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para construir. A condenação que estava sobre o povo do Egito não caiu sobre o povo de Israel, porque o sacrifício, porque o sangue
na morte, ilustrava que aquele povo agora não era mais um povo condenado, que a condenação não estava sobre eles, que o destruidor, a figura utilizada aqui para falar dessa praga que atingiria aquelas casas, ao ver esse sangue não entraria na casa sagrada. A condenação que estava sobre toda aquela região foi retirada por meio do sacrifício, por meio do cordeiro, por meio do sangue das portas. Da mesma forma, a condenação do cristão é retirada por meio do sacrifício de Cristo. De verdade, eu digo, quem ouve a palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É o segundo elemento em comum. Se o primeiro é o sacrifício, o segundo é a libertação. Assim como Deus libertou o povo escravizado, condenado, sob a escravidão de um inimigo, Ele liberta o seu povo. Por meio do sacrifício de Cristo, definitivamente, ele não é mais escravizado. Ele não está mais sob o domínio do inimigo. Ele não tem mais condenação. É por isso que Paulo, aos Romanos, exulta sobre esse assunto, falando que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que nada pode nos separar do amor de Cristo, porque não há mais condenação sobre nós. A condenação foi removida por meio do sacrifício, por meio da cruz, e nós agora temos vida e vida para todos, para aquele que é do Senhor, para aquele que crê no sacrifício, para aquele que já entregou a sua vida em favor do Senhor Jesus. O elemento que nós temos é a celebração. Se nós temos o sacrifício e a libertação, a partir do momento que houve essa libertação, o Senhor institui para o povo uma celebração, que serviria como memorial deste momento histórico. Olhe os versículos 14 a 16 de Êxodo 12. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Então Deus, antes mesmo disso acontecer, Ele já institui o que eles deveriam fazer. Após esse momento, esse marco histórico, todo ano, eles deveriam celebrar coletivamente, como povo liberto, a salvação que o Senhor deu para eles. A libertação que o Senhor concedeu para eles. Eles juntos se reuniriam, teriam um dia específico, teriam dias de celebração, onde eles cumpririam certas práticas, certos costumes que relembrariam deste momento histórico, e juntos, numa santa assembleia, num momento solene, adorariam ao Senhor. Era isso que o povo de Israel deveria fazer, e é isso que nós fazemos, não só hoje. Isso que nós fazemos quando nos reunimos em adoração como povo dele. Nós cantamos aqui que a cruz nos libertou. Nós estamos celebrando esse momento quando cantamos isso. Nós estamos adorando a esse Senhor, celebrando o seu nome. Celebramos coletivamente, vamos fazer isso hoje à noite por meio do memorial da ceia. Da celebração da ceia do Senhor. É esse momento que, assim como essa festa instituída por Deus servia para marcar, para lembrar desse momento, é o momento em que nós voltamos nossas mentes e nosso coração para relembrar do sacrifício de Cristo em nosso favor, do seu corpo e do seu sangue derramado em nosso favor. É isso que nós faremos inclusive hoje à noite. É essa adoração coletiva, essa celebração que nos relembra desse elemento central de Cristo nosso Salvador, do Cordeiro que deu sua vida
em nosso favor. E Paulo aos Coríntios relembra desse momento, falando sobre essa instituição. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É uma celebração que nos traz a lembrança, que nos recorda do sacrifício. Em memória dele, nós mantemos viva essa lembrança como celebração coletiva do povo de Deus, como a adoração do seu povo diante do seu sacrifício. Mas além de ter um caráter de adoração, além de ter um caráter de celebração comunitária, essa celebração também era instrutiva. Olha os versículos 24 a 27 de Êxodo 12. Diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Servia como uma instrução para o povo. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Quando vocês saírem daqui dessa terra, quando vocês chegarem na terra que o Senhor prometeu, e vocês estiverem cumprindo esse cerimonial, estiverem cumprindo essa adoração, vossos filhos que não viveram isso vão perguntar: o que é isso? Que festa é essa? O que vocês estão fazendo? E aí vocês vão ter a oportunidade de instruí-los. Esta é a Páscoa do Senhor, que nos libertou, que passou por cima de nossas casas, nos salvando, não condenando o povo de Israel, libertando o povo de Israel. Da mesma forma, nós proclamamos, celebramos, inclusive a ceia do Senhor, até que Ele venha, como uma celebração de instrução. Paulo diz isso no versículo sequente do que nós lemos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Inclusive, uma das práticas que nós temos utilizado na nossa igreja, propositadamente, é ensinar nossos filhos a o verem esse momento. Você deve ter notado isso, as crianças estão subindo, faz um tempo já, no momento da ceia. E não é só para que os que estão lá embaixo possam participar também, é para que eles vejam isso. Isso é instrução para os nossos filhos, desse momento solene e importante, central da nossa fé, que eles vejam isso, isso sirva de memorial para eles. E você, pai, possa ter a oportunidade de explicar para ele a importância desse momento. A seriedade e a centralidade deste momento, naquilo que nós cremos. Então é este memorial instrutivo, essa celebração instrutiva que o povo de Israel deveria celebrar e que nós celebramos com o povo do Senhor Jesus Cristo. Por fim, o quarto e último elemento de semelhança que nós temos entre as Páscoas é a consagração. Capítulo 13, após a saída dos israelitas do Egito, após esse momento narrado aqui acontecer, onde o povo de Israel foi poupado, versículos 1 e 2 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. É a expressão utilizada aqui pelo Senhor. O Senhor concede libertação, mas agora ordena a consagração desses primogênitos. Pertencem ao Senhor. Por que pertencem ao Senhor? Porque o Senhor os resgatou, era para estar mortos. Mas o Senhor os poupou, os resgatou. Então, a resposta
óbvia a esse fato é a consagração da vida. Agora pertence ao Senhor. Uma vida que pertence ao Senhor. E o Novo Testamento diz a mesma coisa a respeito da nossa vida. Da mesma forma, nós somos salvos. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A salvação nos livra da condenação e nos leva a uma vida entregue, consagrada, uma vida para o Senhor. Você foi resgatado? Foi liberto? Então a sua resposta tem que ser uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que pertence ao Senhor, é do Senhor. É minha, é o que o Senhor diz. Uma vida entregue, que redunda em uma vida de santidade. Êxodo 13, versículos 3 a 7, mostra como essa consagração viria, através de uma obediência plena àquilo que o Senhor tinha dito. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abib, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Existiam diversas práticas e símbolos que deveriam ser preservados. Essa celebração não poderia, essa consagração não poderia ser feita do jeito em que o povo queria. Até porque existia um símbolo. E Paulo fala exatamente deste símbolo, em 1 Coríntios capítulo 5. E ele está tratando ali sobre a necessidade de pureza na igreja. O texto é um texto bem forte do apóstolo Paulo, falando sobre como lidar com a imoralidade dentro da igreja. E ele fala sobre isso. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha como ele usa o símbolo lá da Páscoa, de que eles não podiam usar o fermento, que eles tinham que comer pães asmos, para ilustrar a vida de santidade do cristão. Ele usa o fermento como um símbolo do pecado aqui, que contamina o corpo de Cristo, inclusive, se não for tratado. E ele fala, vocês não podem viver com o velho fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Uma vida de sinceridade, verdade, de santidade diante do Senhor. A consagração da vida ao Senhor é o 4º elemento comum das Páscoas. Uma consagração que se revela na vida de santidade, na vida de adoração ao Senhor, por meio da libertação que nos foi concedida e da nossa resposta a essa libertação, que é uma vida de total consagração ao Senhor. Que nessa Páscoa, essa seja a sua resposta ao Senhor. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não é alvo dessa libertação, se você ainda não entregou a sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso. Agora, se você já conhece o Senhor, se você já foi alvo dessa libertação, que a sua resposta seja uma vida de consagração, seja uma vida àquele que morreu e ressuscitou para te salvar. Boa Páscoa, que Deus te abençoe. Senhor, nós estamos celebrando o sacrifício do seu Filho em nosso favor e a sua ressurreição, que nos dá vida. Lembrando desses elementos, do sacrifício perfeito, da libertação concedida a nós, lembrando da celebração que temos hoje, inclusive, ao relembrar, com o povo do Senhor reunido,
E também lembrando de que a nossa vida deve ser uma vida de consagração ao Senhor, diante do seu sacrifício, diante da Páscoa do Senhor, que nossa vida seja para aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Uma vida consagrada, pertencente ao Senhor, que honra o teu nome, que vive para a tua adoração. É em nome de Cristo Jesus, nosso Cordeiro Pascal, que nós chegamos diante do Senhor, oramos e agradecemos por tão grande sacrifício. Amém.